Tatiana, eu vou fazer a tua análise, mas primeiro eu quero te explicar que, segundo esta ciência, nós temos 2 momentos de ativação. Um é exatamente o momento do nascimento. Aí tudo é ativado no nosso consciente e faz parte daquilo que nós chamamos a personalidade. E são os aspectos com que mais facilmente nós nos identificamos. Mas ainda há outro momento de ativação, que é cerca de 3 meses antes do nascimento. Esses aspectos são ativados no nosso inconsciente. Fazem parte do que chamamos aqui no Human Design o nosso desenho ou essência. Como é que funciona isso? O que está no inconsciente é aquilo que nós somos em profundidade, mas que só ao longo da vida e a pouco é que vamos tomando consciência desses aspectos. Mas também podemos viver uma vida inteira e haver aspectos do inconsciente que nem chegamos a reconhecer. Outro aspecto curioso é que o que está no nosso inconsciente, por vezes há pessoas que percebem antes de nós próprios e por isso é que nos apontam características com as quais na altura não nos identificamos e mais tarde vimos a perceber pelo menos algumas dessas características que somos mesmo assim. Nós somos um todo formado pelo consciente e o inconsciente. É deste todo que eu te vou começar a falar hoje, porque só quando nós conhecemos o todo é que vivemos corretamente e é que entramos nas coisas corretas para nós na vida. Senão, por vezes, pelos condicionalismos que temos através da educação, da sociedade, etc., acabamos a viver de uma forma que não é a nossa autêntica, isso é que não convém, obviamente, e daí a importância de ouvir esta gravação com muita frequência, vai assimilando e vai experimentando viver desta forma no teu dia-a-dia. Eu digo sempre isto, Tatiana, isto não é de acreditar ou deixar de acreditar, é de ouvir, integrar e depois fazer uma experimentação na tua forma de estar a viver de acordo com isso e ver as diferenças e obviamente que demora o seu tempo. Eu vou começar a falar de ti, fazendo primeiro um enquadramento nos tipos. Nós estamos divididos no Human Design em 4 tipos: geradores, projetores, manifestadores, refletores. Tu és um projetor, estás no grupo que representa cerca de 23% da humanidade. Eu vou-te explicar o que é isto ser projetor e vou entrar nos pormenores do teu estudo, mas primeiro eu vou-te pedir que olhes só por alto para o mapa que eu terminei com base nos teus dados e se reparares, há aqui uma série de centros, são centros energéticos, em que uns estão coloridos e outros estão brancos. Os centros que estão coloridos são os centros que foram ativados em ti. Os que estão brancos não foram ativados. Isto de estar ativado ou não estar ativado não é bom ou mau, não é para fazer essa análise. Eu vou-te explicar um a um o que significam e como tu deves lidar com eles. Mas é importante entenderes a principal diferença entre estar ativado ou não estar ativado. Centros ativados funcionam de forma permanente e fixa em nós. São aspectos do nosso ser aos quais temos acesso consistente. Os não ativados são aqueles onde nós temos maior influência do exterior, principalmente das pessoas que nos rodeiam, mas são centros de grande sabedoria se soubermos lidar corretamente com eles. Eu digo que os centros indefinidos estão sempre na escola, estão sempre a aprender. Eu vou começar por te falar de um centro, que é o centro sacral, que é o segundo quadrado a contar da base, que é realmente o centro da energia, o centro da vitalidade e que no teu caso não está ativado, por isso é que está branco. E há um grupo que é a maioria da humanidade, são chamados geradores. Esses seres todos nascem com este centro ativado e eles sim têm acesso consistente à energia no ser, estão aqui para gerar, para fazer. Os projetores não têm acesso consistente à energia no ser, mas são os seres que, apesar de não terem em si a energia, são os que melhor compreendem a energia dos outros e que melhor sabem gerir a energia dos outros. Se colocássemos os 4 tipos que eu falei numa hierarquia, os projetores estariam no topo, não porque são melhores do que os outros, mas sim porque têm uma capacidade inata de compreender os outros, de gerir a energia dos outros. Os projetores nascem para guiar os outros. Mas eu vou-te explicar agora, Tatiana, quais são as palavras-chave na vida de um projetor. Primeira e mais importante é reconhecimento. É importante estar atento àquilo que os outros reconhecem em ti. Porquê? Porque os projetores são excelentes para reconhecer as capacidades dos outros, mas não reconhecem muitas vezes onde estão as suas verdadeiras capacidades. Logo, é importante estar atento àquilo que os outros reconhecem em ti. Segunda palavra, pessoas. O projetor precisa de interagir com diferentes tipos de pessoas. Até o ideal é que isto aconteça desde a infância, a adolescência, etc. Porque quanto mais cresce rodeado de diferentes tipos de pessoas, mais vai desenvolvendo estas capacidades inatas que tem de compreender os outros, gerir a energia dos outros. E mesmo na vida adulta é importante interagir com diferentes tipos de pessoas, porque lá está, também vais continuando a desenvolver os teus skills, as tuas capacidades e também vais aumentar a probabilidade de reconhecimentos em diferentes áreas, obviamente.
Mas isto agora leva-me a falar daquilo que é o mais importante de tudo que vais ouvir nesta primeira análise, que é o que nós chamamos a estratégia de vida, que é a forma como cada ser deve fazer para entrar nas coisas corretas para si na vida. E quando eu falo das coisas corretas, eu falo de tudo, mas essencialmente das grandes questões relacionadas com o amor, com as amizades, com o trabalho, com o lugar onde viver, etc. E é esta estratégia que eu te vou dizer agora, Tatiana, exige a terceira grande palavra na vida de um projetor, que é paciência. Porque eu vou-te dizer agora que para tu entrares nas coisas que são corretas para o teu ser, tu não deves tomar iniciativa das coisas seguindo o teu querer, seguindo a tua mente. Então qual é a tua estratégia? A tua estratégia é esperar um convite. Só quando há um convite é que há o reconhecimento de algo em ti. Mas o convite pode ser apenas uma sugestão. Alguém que te diz assim: olha, Tatiana, tu tens muito jeito para isto, tu és muito boa nisto, isto é um reconhecimento, isto é um convite. E é importante estar atenta a este tipo de coisas, porque muitas vezes o projetor, na hora, não identifica aquilo que a pessoa está e ignora. E não pode ser. Daqui para a frente está atenta aos convites formais diretos, que são sempre os mais óbvios e os mais claros, mas também a este tipo de reconhecimento. Há alguém que reconhece uma capacidade em ti. Se não entrares nas coisas desta forma, mas estiveres a pensar no que achas que deves fazer e tomas iniciativas, entras nas coisas erradas para ti na vida, mais tarde ou mais cedo vives o tema do not self, do não ser do projetor, que é bitterness, ficas azeda, ficas amargurada. Porquê? Porque estás a usar todos os dons que tens onde não és reconhecida. E não há nada pior do que o projetor estar a viver em bitterness, não só para si próprio, porque não é esse realmente o objetivo, nem deve ser assim que tu te sentes, porque até fisicamente faz mal, mas também porque é isso que estás a projetar no mundo. Quando um projetor não está aqui para projetar amargura, está aqui para projetar uma energia de sweetness, de harmonia e não de bitterness. Logo, é um alerta. Quando estás bitter, está atenta para ver se estás ou a fazer as coisas ou com as pessoas certas, seja o que for, porque é extremamente importante. Isto que eu te disse até aqui aplica-se a ti e a todos os projetores. Tudo o que vou dizer a partir de agora, vou entrar nos pormenores do teu estudo. Quando eu digo, Tatiana, que a tua estratégia de vida é esperar o convite, isso não significa de forma alguma que vais aceitar todos os convites que te fazem. Depois tens que saber ouvir algo no teu ser que te vai dizer se deves aceitar aquele convite ou não, se é bom para ti ou não aquele convite. Tu tens aquilo que nós chamamos uma autoridade interna da decisão. A autoridade interna é o que cada ser tem que aprender a conhecer em si para tomar as decisões certas. E tu tens uma autoridade bastante rara, tu és o que nós chamamos uma self-projected, em que a tua autoridade é este centro amarelo que está aqui no teu mapa, que é o chamado centro do ser, é o centro da identidade. Então, tu só deves aceitar aquele convite que te é feito se vai de acordo com a tua identidade. Mas como é que tu sabes isso? Há aqui algumas regras que tens que saber. Primeira, Tatiana, é nunca tomes a decisão na hora. Tu nunca podes ser impulsiva a tomar a decisão, ok? Acabaste de receber o convite, acabaste de receber a sugestão, ótimo, registra, mas não decides nada por impulso. Depois, qual é o teu processo para ver se aquilo vai de acordo com o teu ser, de acordo com a tua identidade ou não? Tu deves falar com diferentes tipos de pessoas e a expressão em inglês é listen to yourself speaking. Ouve-te falar daquela possibilidade de aceitar aquele convite e aí tu vais sentindo se realmente aquilo te traz alegria, te traz entusiasmo. Porque um projetor self-projected como tu só deve aceitar os convites, é a expressão em inglês that brings you happiness, de que te fazem sentir feliz, de que te fazem sentir entusiasmo, que te fazem sentir alegria. E é assim, mas não podes ser impulsiva, não fales só com uma pessoa, não podes ser condicionada por essa pessoa, e fala com diferentes pessoas, porque ao ouvir-te falar é que tu vais sentindo aquilo vai de acordo com a tua identidade ou não. Isto é muito importante e não tenhas medo de perder nada, take your time, não é adiar eternamente, obviamente, mas ter algum tempo para sentir essa claridade dentro de ti, daquilo que está-te a trazer alegria, está-te a trazer entusiasmo. Para conseguires fazer isto da forma certa, também tens de saber lidar com estes dois triângulos que aparecem aqui no topo, que formam aquilo que nós chamamos mente. Antes de especificar no teu caso, eu quero-te explicar que no estado de evolução em que a humanidade está, a mente não deve ser aquilo que nós seguimos para tomar decisões para a nossa própria vida. Eu sei que isto pode parecer estranho, porque nós somos educados ao contrário, para não tomarmos decisões sem pensar, mas é exatamente assim, ok? Então, para que é que hoje a mente serve? Para tudo o resto. Para estudar,
para trabalhar, para resolver as questões práticas da vida do dia a dia, para ajudar as outras pessoas, como projetora que és, podes e deves usar a mente para ajudar os outros e para implementar as tuas decisões. A mente vai te ajudar na implementação da decisão. Imagina que alguém te fazia um convite, uma sugestão e dizia-te assim: olha, Tatiana, tu és muito boa nisto, tu devias fazer um projeto nisto, tens muita capacidade para isto. É um convite, ok? Tu fizeste o teu processo de decisão como eu te expliquei, foste falando e foste sentindo alegria, entusiasmo, felicidade, então vais ter que usar a mente. Então agora o que é que eu faço com isto? Então eu tenho que pensar como é que eu implemento a decisão, ou tenho que fazer um curso, ou tenho que fazer isto, ou tenho que fazer aquilo. A mente vai ser para implementar a decisão, não vais decidir através da análise de prós e de contras. Depois de teres a decisão tomada, aí vais implementar pela mente, ok? Isto é muito importante. E agora vou especificar como é que tu lidas com estes dois centros, porque tu tens, por um lado, o centro que está no topo, que é o centro da cabeça, completamente indefinido, e tens o outro centro a seguir muito definido. E isto aqui é uma dualidade, eu vou te ensinar como lidares com isto, ok? Então é assim. O centro da cabeça estando indefinido, Tatiana, significa que o teu ser não quer que tu analises a tua própria vida. Se tu estiveres a analisar a tua vida, seja analisar o teu passado, analisar o teu presente, preocupar-te com o teu futuro, analisar-te a ti própria, garanto que se fizeres isso só vais encontrar stress, ansiedade, bitterness e ficas esgotada e desperdiças os dons que tens, que deves usar nas coisas práticas para ajudar os outros. Mas tu tens dois desafios. Primeiro, ele está indefinido. Recordas que eu disse que os centros indefinidos é onde nós somos influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. Logo, tu foste condicionada a vida toda e continuas a ser para pensar na vida, porque ainda é assim que a grande maioria da humanidade está a viver, erradamente, mas está. Mas tu não vais mudar os outros, tu tens é que estar tu atenta a isto de forma tranquila, não te zangues com os teus pensamentos, mas sempre que identificas que já estás a analisar alguma questão da tua vida, dizes: não vou pensar nisto, não me faz bem, vou pensar noutra coisa. Mas tens de pensar noutra coisa, porque tens o centro a seguir da conceptualização tão ativado, tens de ter sempre coisas em que pensar. Trabalho que exige atividade mental, hobbies que exigem atividade mental, estudar de forma estruturada ou de forma autodidata, mas tens que ter sempre onde focar a tua mente. A seguir, o pensamento sobre a tua vida vai voltar, claro que vai, durante algum tempo tu voltas a fazer a mesma coisa. Não me faz bem, vou pensar outra coisa. Se fores substituindo esse pensamento de forma tranquila, mas consistente, vais começar a ter mais paz mental. A certa altura, a tendência é pensar cada vez menos na tua vida, porque aceitas que não é através da mente que resolves nada, e espero que chegue um dia que realmente não analises nada, porque é assim que deves viver e sentes esta paz e focas a tua mente naquilo que é correto. Uma sugestão forte que te dou, Tatiana, com esta definição que tens aqui, é utilizar algumas técnicas, lá está, para te ajudar a ter cada vez mais consciência daquilo em que estás a pensar. Pode ser a meditação, pode ser a contemplação, ir olhar para o mar, olhar para as ondas, pode ser um hobby, mas deve ser algo que fazes com alguma regularidade, até porque tens aqui uma ativação forte no teu ser, que chama-se a porta dos daily habits, hábitos diários saudáveis, e era importante, tem que ser todos os dias, mas que faz introduzindo algumas rotinas que te tragam esta serenidade, para também teres mais consciência daquilo em que estás a pensar, etc. E ajuda-te a fazer isto de forma correta. Outra questão é que com este centro que tens aqui, com esta definição que tens nestes dois centros, tu tens muita abertura para novas ideias, tu precisas de coisas novas, mas cuidado também para não haver dispersão. Começa cada vez mais nesta fase de vida em que estás a selecionar aquilo que tu gostas. Tu podes estudar o que tu gostas, podes ter, aí não precisas esperar convites, mas mesmo assim não dispersar. Cuidado para trabalhar também a questão do foco, até porque depois, como tens o centro do asna muito definido, o teu ser gosta de que tu te concentres, focalização, concentração, são coisas importantes. Tens uma capacidade de memória muito grande, se estiveres a usar a mente nas coisas certas. Se não estiveres a usar a mente nas coisas certas, podes perder capacidade de concentração, capacidade de memória, capacidade de realmente estruturar o pensamento de forma diferente, porque tens todo este potencial, porque não chega a termos os dons. Nós temos que usá-los naquilo que é correto para o nosso ser. Se nós desperdiçarmos para usar naquilo que não deves, analisar a tua vida, planear a tua vida, controlar a tua vida, podes perder a capacidade mental que tens, ok? Tendo este centro do asna tão definido como tens, tu tens uma forma de estruturar o pensamento muito tua, mas depois podes ter mais dificuldade em aceitar a forma dos outros pensarem. Não tem mal nenhum, tu tens a tua, os outros têm a deles. Qual é aqui o grande cuidado? E não estou a dizer que o fazes, só te estou a deixar um alerta, é teres muito cuidado com dois aspectos, e agora já vou falar também do centro da garganta, que também está muito definido em ti. E agora entramos aqui numa parte difícil, porque tu és projetora, estás aqui para guiar pessoas. Mas cuidado com isto, tu só deves guiar os outros, só deves dar a tua opinião, seja o que for que vem de dentro do teu ser para guiar o outro,
quando te convidam, tens de ter muito cuidado com isto, exige muita paciência, ok? Porque a maioria das vezes que tu deres a tua opinião sem que te tenham pedido, é como se fosse um estalo desta pessoa. Logo, muito cuidado com isto. Espera realmente que as pessoas queiram ouvir, porque senão não estão preparadas para ouvir aquilo que tu tens a dizer. E depois, mesmo quando te pedem a opinião, Tatiana, não queiras ter razão. Tu dás a tua opinião, dás a tua perspectiva, porque queres ter razão, a maior parte das vezes vai-te levar ao bitterness, porque mais uma vez lembra-te que as pessoas muitas vezes não estão preparadas para aquilo que tu estás a passar, pela diferença de forma de pensar que tu tens, ok? Logo, muito cuidado com isso. E não vejas isso quando a pessoa ou não concorda contigo, ou não faz o que tu disseste, não vejas isso como falta de reconhecimento. Isso não é falta de reconhecimento. Cuidado com isso. O reconhecimento foi a pessoa ter-te pedido a tua orientação, a tua ajuda. A partir daí, se ela faz alguma coisa com aquilo ou não, it's not about you, tem a ver com a vida da outra pessoa. Logo, muito cuidado com isto, ok? Que é, dás a tua ajuda, a tua perspectiva, a partir daí não é nada contigo e não fiques à procura desse reconhecimento, isto é muito importante. E como tens muita definição na garganta, tu és uma excelente comunicadora, comunicar aqui não é só falar, mas também é falar. Não reprimas capacidade de comunicação, mas também tens de ter muito cuidado para não falar demais e esperar o timing certo, etc. Não é? Por exemplo, junto às pessoas mais próximas, ter o cuidado de não estar sempre a passar a mesma mensagem a outra pessoa. Não te vão ouvir mais porque disseste mais vezes, pelo contrário, vão deixar de te ouvir. Se deixar de te ouvir, tu consciente ou inconscientemente vais reprimir comunicação. Andamos aqui no ciclo contrário, caminho do meio, ok? Estar atento a isto, porque senão, até a nível físico, este centro tem muitos impactos. Pode estar relacionado com o metabolismo, com a tireoide, com a garganta, uma série de coisas. Logo, esta questão do equilíbrio da comunicação é determinante e na segunda parte eu te vou falar mais sobre isto. Vou voltar outra vez àquele centro amarelo, que é o teu centro do ser, para te relembrar que, como tu nasceste neste centro definido, Tatiana, tu nasceste já com uma identidade definida, com sentido e direção de vida definido. Mas tu não sabes dizer isso mentalmente, nem deves fazer a pergunta, quem sou eu e para onde vou? Porque se estiveres a fazer essa pergunta, tu vais tentar encontrar a resposta através da mente e eu garanto que não vais chegar à resposta, ou corres um risco maior, que é convencer-te de uma resposta que até está errada. Então, como é que tu vives de acordo com a tua verdadeira identidade? É se deixares de preocupar com isso, vive no aqui e agora, vive desta forma que eu te estou a dizer daqui para a frente, está atento aos convites, está atento às sugestões, faz o teu processo de sessão como eu te expliquei, e aí sim, vais estar a viver cada vez mais de acordo com a tua identidade, mesmo que tu não saibas definir isso, e estás a construir o teu sentido de direção na vida, mesmo que tu não saibas para onde é que estás a ir. Como eu costumo dizer, Tatiana, enjoy the ride, saboreia a viagem, não importa para onde é que tu vais. A nossa forma de trabalhar no Human Design, nós não precisamos de saber qual é o nosso propósito de vida, nós temos de saber viver o nosso ser, dia a dia, hora a hora, momento a momento, e aí estamos a ver de acordo com o nosso propósito de vida, e isso é que é libertador, ok? Só assim é que vais encontrar aquilo que nós chamamos a assinatura do projetor, que é sucesso. Sucesso não tem a ver com dinheiro, com fama, tem a ver com esta paz, esta forma de estar a viver de acordo com o teu ser, e aí let go, este surrender é muito importante. O verbo aqui, Tatiana, é confia, o teu ser sabe. Logo, se tu vives desta forma, vais estar a fazer o que é correto para o teu ser. Isto é muito libertador, ok? A seguir, tens este triângulo pequenino, branco, que é o centro do coração e ego, e este está indefinido, e ele estando indefinido e sendo projetora, é perfeitamente natural que possam existir momentos na tua vida em que duvidas do teu valor. Isso não tem mal nenhum quando isso acontecer, tens é de ter cuidado, não só nesses momentos como sempre na tua vida, para não tomares decisões ou fazeres coisas para provares que tens valor. Ou provar aos outros, ou provar a ti própria. É algo que deves repetir para ti própria, é um mantra. Eu não tenho nada a provar a ninguém, nem a mim, nem aos outros. Em relação aos outros, Tatiana, quem reconhece o teu valor, reconhece quem não reconhece paciência. Apesar de eu ter dito, e é verdade, que os projetores precisam de reconhecimento, isso não significa que deves fazer algo à procura do reconhecimento, nem pensar. Eu digo sempre que um projetor, quanto mais, entre aspas, quieto está, quieto não quer dizer que não trabalhe, que não estude, que não faça exercício físico. Quieto no sentido de não estar à procura, a evidenciar-se para chamar ao reconhecimento. Aí sim é que vai chamar ao reconhecimento certo, as pessoas certas no momento certo, ok? Isto é extremamente importante. Relativamente a ti própria,
Basta olhar para a palavra autoestima, em inglês, self-esteem, estima do self. Se tu estimares o self que eu te estou a passar nesta análise, isso é que te leva cada vez mais à verdadeira autoestima. Porque a autoestima não está relacionada com outras pessoas, com circunstâncias da tua vida, com aspecto físico, com questões materiais, não é nada disso, é self-esteem, self-love. E tu tens tudo para isso desde que aceites este ser que tens aqui, isto é extremamente importante. Outra questão muito importante, não estou a dizer que faças, mas está atenta, até porque às vezes é um processo inconsciente, é nunca te comparares com ninguém. Ninguém se deve comparar com ninguém, mas com as características que tu tens ainda mais. Vou-te dar 2 exemplos. Vou-te relembrar novamente a questão de a maioria da humanidade, 60 e tal % da humanidade são geradores. E tu tens o centro sacral indefinido e tu vais receber o condicionalismo natural das pessoas à tua volta que são geradoras. Os geradores têm imensa energia, estão aqui para gerar, fazer. Tu não, tu tens que conhecer aquilo que eu chamo o teu biorritmo natural. Eu costumo dizer que os projetores são sprinters. Têm uma parte do dia com muita energia e depois unplugged, são desligados da corrente. Logo, tu tens que conhecer o teu biorritmo durante as horas que tens de energia. Faz o que tens para fazer, trabalhar, estudar, exercício físico, o que for, e depois relaxa, ok? Isto é fundamental. Se te comparares com os geradores, vais querer ser como eles e vais estar sempre em exaustão e não estás a viver o teu ser. Logo, não te deixes condicionar. Isto exige saberes libertar, estás momentos sozinha contigo própria, ok? Idealmente dormir sozinha, porque se dormires sempre na hora de outras pessoas, não acordas como o teu próprio ser e nunca chegas a conhecer a tua verdadeira energia. Ir para a cama antes de estar cansada, se vais para a cama exausta, já não tens um sono reparador. São tudo características do teu ser importantes para tu conheceres a tua energia e não te deixares condicionar pelo mundo dos geradores. Eles são eles, tu és tu e isso é que está bem. Vou falar relativamente ao centro do ego. Tu tens o ego indefinido. Imagina que estás a comparar-te inconscientemente com pessoas com ego definido. Vou dar apenas 2 exemplos. Imagina, quem tem um ego definido é de natureza competitiva. Tu não és de natureza competitiva, não deves nunca ser competitiva. Logo, não te deixes condicionar por isso. Quem tem um ego definido faz promessas e não fica em stress. Tu vais ficar sempre em stress, logo nunca faças promessas, nem aos outros, nem a ti própria. Tu és uma excelente comunicadora, diz sempre, olha, pedem-te alguma coisa para amanhã. Tu não sentes que podes dar, diz-lhe, não garanto, eu vou ver se consigo, mas eu não garanto. Relativamente a ti própria, sei lá, imagina que não devias comer doces, dissesse assim, nunca mais como doces, não vais comer mais doces que o que comias antes. Então como é que deves dizer, eu vou evitar comer doces porque me faz mal? E vais evitar, claro que sim, mas se não puseres uma carga em ti, até te esqueces do doce, já passas dias que já nem te lembras dos doces. Logo, a questão das promessas não vale a pena, porquê? Porque naquele momento podes ter toda a intenção do mundo de cumprir aquela promessa, mas depois podes já não ter energia, não tens acesso consistente à energia, logo não vale a pena, ok? Logo é preciso tu respeitares o teu ser e não te deixares condicionar pela forma dos outros serem e viverem, isto é muito importante. Depois aqui à direita do sacral temos este triângulo branco que é o plexo solar, o centro emocional. Também está indefinido. No teu caso, mais uma vez te lembro que centros indefinidos, Tatiana, somos influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. Se estamos a falar de emoções, significa que tu és sensível àquilo que os outros sentem. Não tem mal nenhum, até para ajudar os outros, que é algo que tu gostas, isto é útil, porque tu quase que sentes aquilo que a pessoa realmente está a sentir. Tens empatia pela pessoa, mas cuidado para a partir de agora te lembrares que essas emoções não são tuas, logo não sofres com as emoções dos outros. Uma coisa é identificar, outra coisa é carregar aquilo, amplificar e sofrer. Não, isto não é meu. E não deixes que as emoções dos outros condicionem as tuas decisões. E este foi, por exemplo, a razão porque eu te disse para não te ficar só a falar com uma só pessoa, ou dares a decisão na hora. Imagina que a pessoa que te veio fazer o convite vinha super entusiasmada e ia tentar-te convencer para aceitares aquele convite. Se tu dás a decisão na hora, tu nem sabes se foi aquilo que tu realmente sentiste ou era a pessoa que te estava a condicionar. Nem pensar, logo não podes tomar decisões na hora, ok? Isto é extremamente importante. Outra questão importante aqui, Tatiana, é que como tu és muito sensível àquilo que os outros sentem, isto pode por vezes fazer com que tu não digas aquilo que tu realmente sentes. Porque não gostas de magoar os outros, não gostas de conflitos, não gostas de confrontos, mas é muito importante que tu digas aquilo que tu sentes. Dizer o que sentes não é criticar o outro, é eu sinto isto, ok? Até porque muitas vezes só quando tu falas sobre o que sentes é que tu própria tens claridade sobre aquilo que tu sentes. Logo tu tens de expressar as tuas emoções. E como eu costumo dizer, se o barco tiver que virar, é melhor cedo do que tarde, ok? Porque se tu reprimes as tuas emoções, traz-te uma eterna, tira-te energia, problemas de saúde mais uma vez, logo muito cuidado com isto, ok? Mesmo muito importante. Depois tens aqui na base, abaixo do sacral, tens este quadrado que é o centro da raiz. O centro da raiz também está indefinido, o que exige mesmo gestão de energia no teu ser.
Regra número 1, exercício físico, coisas que tu gostes, obviamente, mas tens de gastar energia para ajudar a fazer aquilo que eu te vou dizer, que é, tendo a raiz indefinida, o teu ser quer mesmo que tu faças as coisas uma de cada vez e ao teu ritmo. É outro mantra da tua vida, one thing at a time, uma coisa de cada vez. Mas ele está indefinido. Se tu estiveres rodeado de pessoas que têm muita adrenalina e que fazem tudo a correr, tu podes nem te perceber e já estás ao ritmo dos outros. Não, tens que saber dizer não, tens que conhecer o teu ritmo, por isso gasta energia física, passa momentos sozinho contigo própria, descobre o teu biorritmo e aí segues o teu biorritmo. E aí não deixas que ninguém te condicione e, mais uma vez, não deixes que ninguém te pressione a tomar decisões. Tu tens os 3 centros que são mais sujeitos à pressão externa indefinidos, que é o centro da cabeça, o centro emocional e o centro da raiz. Logo, cuidado, não deixes que sejam os outros a condicionar para tomar as decisões. Tu tens de tomar as decisões da forma que eu te estou a dizer aqui nesta análise e não para agradar a ninguém, não pressionada por ninguém, nem pensar. Daí mais uma vez a necessidade de passar muitos momentos contigo própria e libertar-te das pressões diretas e indiretas dos outros, ok? Isto é muito importante. Depois tens aqui à esquerda do sacral este outro triângulo branco que é o centro esplénico, e o centro esplénico está relacionado com o bem-estar físico geral, com o sistema imunitário. Tendo este centro indefinido, Tatiana, significa que existe em ti alguma sensibilidade física aos locais e às pessoas. Ou seja, tu podes estar muito bem fisicamente, mas por vezes chegas a um determinado local com determinadas pessoas e sentes-te mal fisicamente. Se isso acontecer, tanto quanto possível, sai da situação. Se isto passou, não tentes entender, ok? Apenas tens essa sensibilidade. Relativamente a situações permanentes, já é diferente. Imagina que tiveste um convite para mudar de casa. Vai lá algumas vezes ver como é que te sentes, ok? É importante sentir-te bem. Vai experimentar uma atividade física nova. Vai primeiro lá algumas vezes ver como é que te sentes. Isto é importante. Relativamente a pessoas, se sempre que estiveres com aquela pessoa te sentes mal fisicamente, não deves estar com aquela pessoa. Ou como eu digo, serviços mínimos, tiver mesmo que ser, mas o mínimo possível, ok? Idealmente não estar. Outra questão que te vou dizer, que já é pouco provável na fase de vida em que estás, mas mesmo assim vou deixar o alerta, que é quem tem o centro esplénico indefinido, por vezes em algumas fases da vida, inconscientemente anda à procura de uma sensação plena de bem-estar, que não existe, mas anda à procura dela. E isso pode levar a dependências. Por exemplo, pessoas. É óbvio que deves estar com as pessoas de quem gostas e com quem te sentes bem, mas não deves ser dependente de ninguém, ou qualquer outra coisa. Um alimento, uma substância, uma terapia. Faz o que te faz sentir bem, mas sempre consciente que tu és um ser independente, logo não pode haver nenhum tipo de dependência. Muito importante. Desta primeira parte, Tatiana, tudo é importante, mas o fundamental é não dar autoridade à tua mente. Não analises a tua vida, não planeies a tua vida, não tomes iniciativas pela mente, não racionalizes decisões. Tu deves fazer o que eu chamo uma espera ativa. Estudo, exercício físico, estar ocupada com coisas que tu gostas e não é à procura de nada, mas atenta aos convites, às sugestões. Quando vem o convite, a sugestão, já sabes, não tomas decisões na hora, não és impulsiva e vai falando com diferentes tipos de pessoas e aceitas aquele convite, aquela sugestão, se te traz alegria, felicidade, e aí sim vais, ok? Não é através da certeza, da racionalidade que vais chegar a essas respostas. A seguir, te vou falar de mais definição que tens no consciente e no inconsciente. Agora, Tatiana, vou falar dos teus canais, que são as ligações entre os centros, e vou-te falar primeiro de um canal que liga o teu centro da mente, do Ajna, ao teu centro da garganta. Ele é um canal muito interessante, que chama-se o canal da estruturação, mas nós damos-lhe um nickname em inglês que é Genius to a Freak, de gênio a louco. Então o que é que ele diz sobre ti? Ele está no teu inconsciente, mas provavelmente vais-te identificar com aquilo que eu estou a dizer, que é assim. A partir de agora, Tatiana, lembra-te sempre disto, que tu tens uma forma de pensar tão original e diferente que muitas vezes aquilo que é totalmente claro, óbvio para ti, não é nem claro nem óbvio para mais ninguém. E é muito importante que tu aceites isto com naturalidade. Ninguém está errado. Tu tens esta tua perspectiva original de pensar, de estruturar o pensamento, não é? A questão da comunicação é importante. Primeiro, reforço. Idealmente, partilha as tuas ideias, a tua forma de pensar quando te convidam, quando sentes que as pessoas querem te ouvir. Isto é logo sempre a chave. E depois, tens que ter muito cuidado na forma como te explicas. 2 palavras fundamentais para ti. Paciência. Para o momento e na forma de explicar. Explica de uma maneira, explica de outra maneira, explica de outra maneira.
E desenvolver o que nós chamamos speech skills, que é skills falar para plateias de qualquer forma, de forma a que qualquer pessoa te entenda. Não importa a idade, meio social, cultural, tu tens esta capacidade porque tens, e é uma questão de ir aprofundando isto. E também ajuda imenso tu ouvires as pessoas. Ouve música, a música é muito importante para ti, para estás atento à letra, à melodia, para também cada vez mais estás atento àquilo que as outras pessoas te estão a perguntar, a comentar, porque às vezes a tua mente está tão focada em passar aquela ideia que nem está atenta à reação que o outro está a ter. Logo é muito importante para te ajudar na comunicação. Porquê? Se tu não conseguires explicar as tuas ideias ou porque não esperaste o timing certo, tudo isto que eu disse que devias fazer, por vezes as pessoas não vão entender nada que estás para ali a dizer. Lá vem o tal freak, não é? Porque tipo, o que é que ela está para ali a dizer que não estão a perceber? E não quer dizer que estejas errada, apenas não estão realmente preparados para aquilo. Se tiveres todos estes cuidados que eu te disse, tu vais realmente ter muito impacto com aquilo que dizes. E por vezes, não tenhas uma expectativa disso acontecer sempre, ok? Mas por vezes vais mudar a forma como alguém pensa sobre algo, vais ter um impacto muito grande. E aí lá está o genius, não é? Os dois lados. Mas já sabes, quando não correu bem, olha, sorri. Aqui foi o freak, não entenderam, paciência. Quando corre bem, olha, maravilha, aqui consegui ter impacto. E ver isto com leveza, porque tu tens realmente capacidade real para pensamento inovador, baseado na melhoria da eficiência da utilização da energia mental, de partilhar as tuas perspectivas, etc. Mas tens de ter estes cuidados. E como tens esta forma diferente de pensar, também é natural que por vezes tu não aceites aquilo que não gostes ou não lides bem com a forma como os outros reagem às tuas ideias. Mas mais uma vez não fiques bitter. A partir de agora lembra-te que esta tua originalidade faz com que às vezes mais tarde é que as pessoas vão perceber e tu ficas toda chateada, tipo, só agora? Mas é mesmo assim, ok? Aceita que é realmente, é o timing que é. E se tu aceitares isto e cada vez mais usares a tua mente para aprender coisas diferentes, estruturar de forma diferente e alimentares aquilo que eu chamo alimento saudável para a tua mente e esperas o timing certo para explicar e tens estes cuidados, aí sim podes realmente ter muito impacto na vida dos outros, ok? Isto é extremamente interessante. Outra coisa que te vai ajudar também muito na comunicação é que tens outro canal que liga o centro da tua identidade, o centro do ser, à garganta. Logo, tu tanto tens uma capacidade de comunicação mental como da tua essência, está tudo ligado, o que te ajuda na tua expressão. E este canal chama-se Design of a Witness, o desenho de uma testemunha, que diz que tu és uma excelente observadora, tu observas o mundo, as pessoas, e é muito importante fazer isto, ok? E diz que tens de aceitar, com este canal que tens aqui, que a tua vida vai ser sempre cíclica. Há ciclos de vida, ok? E cada ciclo de experiência vai fazer sentido no final. E se tu estiveres a ver corretamente o teu ser, mesmo que às vezes pareças que nada está a fazer sentido ou não estás a ver o sentido, tu se tiveres realmente paciência e viveres da forma como eu te estou a dizer, há um momento em que o ciclo fecha e tudo faz sentido. Logo, quanto mais paciente tu fores, quanto mais tu vês o teu ser da forma correta, quanto mais aceitar que realmente as coisas que estão no agora estão certas e somehow, em algum momento, elas vão fazer sentido, tu relaxas e aprendes muito com a tua própria história de vida, com aquilo que observas das outras pessoas, com o projetora que és, com este canal, aprendes imenso por observação e depois estás aqui para passar a sabedoria de cada experiência individual e daquilo que tu aprendes para ajudar os outros, para evitar que cometam determinados erros quando querem a tua ajuda. Há aqui um cuidado com este canal, que é não ficares agarrado ao passado. O passado para ti é como um baú de experiências, de memórias. Tu vais lá buscar uma experiência ou o que for, para contar uma história, para passar uma mensagem e faz parte da tua vida e aprendeste muito com esse passado, mas não fiques agarrado ao passado. Vive no agora. Passado são experiências e aprendizagens, o futuro vai acontecer quando tiver que acontecer, mas vive única e simplesmente no agora. Mas é normal que gostes de revisitar o passado, sei lá, ver fotografias ou isto ou aquilo, não tem mal nenhum, mas não ficar agarrado ao passado, ok? São coisas completamente determinantes no teu ser. E outra questão importante é que, mais uma vez, a questão do ouvir, daí eu insisti muito, ouvires música, porque o ouvir leva-te a muitas coisas. Também o ouvir mais os outros do que ao que falas é muito importante, porque tu frequentemente ouves coisas que mais ninguém ouve. Tu tens uma capacidade, és mesmo, nós chamamos uma listener, e quanto mais tu tiveres realmente nesta capacidade, nesta paciência de ouvir as pessoas, tu aprendes imenso com esse potencial e depois mais facilmente vais ter a tal guidance, porque tu consegues saber naquela pessoa o que é que vai below the surface, e a melhor forma que tu tens mais impacto com as pessoas é one-on-one.
também podes falar com grupos, claro que sim, mas na relação 1 a 1 é onde vais ter sempre muito mais impacto. Outra questão que te ajuda muito neste processo é a questão da intuição. Tu és muito intuitivo em relação às pessoas, tu tens mesmo aquilo que nós chamamos nose for people. Logo, quanto mais tu ouves essa voz sutil da tua intuição, tu sabes o valor das pessoas e não duvides dessa voz, ok? É uma voz subtil e quanto mais tu consegues confiar nessa voz, este conhecimento instintivo que tu tens das capacidades dos outros também te pode ajudar claramente a fazer a tal guidance aos outros quando querem ser guiados por ti. Mas mais uma vez aceita que por vezes possa estar a dar uma orientação e a pessoa ainda não está preparada e está tudo bem, tu fizeste a tua parte e aí estás a ajudá-la a descobrir o seu talento ou não, mas não fiques bitter, lá está, mais uma vez, naquele momento a pessoa não vai fazer nada com aquilo, está tudo bem. Uma das coisas que eu te quero falar aqui, que é muito importante, que é um dos medos que tu tens, que é muito forte no teu ser, e isto é das coisas que eu alerto sempre, uma primeira análise, principalmente com o ser que tu tens, que é os medos que existem no nosso ser, Tatiana, nunca existem para nos chatear. Os medos existem sempre para nos ajudar, para nos alertar para algo. E tu tens aqui o medo que é bastante forte, que é o medo que a vida fuja. Então, para que é bom tu teres o medo que a vida fuja? Porque é uma porta de intuição que de vez em quando te vai dizer, vai, arrisca, faz, ok? E é exatamente isso que é ótimo, desde que faças as coisas da forma correta, não é? Essa voz, imagina que veio um convite assim completamente diferente, não é? Tu sentiste que sim, fizeste o teu processo de decisão, sentiste que sim, e a tua intuição está-te ali a dizer, vai, faz. Tens é de ter cuidado para que este medo que a vida fuja não controle a tua vida, senão começas a ficar impaciente e vou ficar à espera, e agora o que é que eu vou fazer a seguir? Isso é que não pode ser, ok? Porque o medo está aqui para te ajudar, mas cuidado para não ser ele impulsionado para tomar iniciativas, ir atrás das coisas, seres impulsiva a tomar decisões, etc, ok? Porque realmente o teu ser está disposto a correr riscos, mas é vivendo a tua forma certa, respeitando o que eu estou a dizer aqui nesta análise, porque aí sim tu vais estar cada vez mais a confiar que se viveres desta forma, ajudada pela voz da tua intuição, tu vais estar sempre a ver o teu ser e não corres riscos, ponto final, porque é assim que está correto para o teu ser. Tens aqui outra ativação, também muito interessante, que chama-se o dom da crítica, que diz que para ti é muito fácil ver o que está errado nas situações, mas mais uma vez reforço, não faças críticas a não ser que te perguntem, senão vais criar mais problemas que os que resolves. E muito menos, cuidado com isto também, Tatiana, não entres num processo de autocrítica, autojulgamento, nada disso, tens que ser a tua melhor amiga, ok? Tu tens de estar a viver o teu ser, respeitando-te cada vez mais, porque a assinatura do Human Design é just love and be yourself, só tens que te amar e ser tu própria. Não significa que não vais estar sempre a observar-te, no sentido de evoluir, claro que sim, mas não é com crítica, nunca. Isto é para ajudar o coletivo, é para ajudar o todo, e é quando convidada, quando as pessoas querem a tua ajuda, senão não vale a pena, ok? E quanto mais tu estiveres a viver desta forma, mais vais perceber que compensa a paciência, porque naquele momento sim, tu vais ter tal impacto de transformação, isto é muito importante. Tens aqui outra ativação também muito importante, que chama-se The Gate of Caring, que diz que tu adoras cuidar dos outros, adoras ajudar pessoas, e como projetora que és e com esta porta é absolutamente determinante para ti, mas cuidado, tu só vais verdadeiramente cuidar dos outros, Tatiana, se te colocares sempre em primeiro lugar. É care for yourself first, ok? Primeiro cuida de ti, respeita o teu ser. Depois, não é porque ouves alguém com um problema que vais tentar ajudar a pessoa, não. A pessoa tem de te pedir ajuda. E quando a pessoa te pede ajuda, sente, tu vais sentir se é para ajudar ou não. Se sentes que sim, ajudas. Se sentes que não, tens que saber dizer não. Mas mesmo que sintas que sim, tens de aprender a definir os limites dessa ajuda, senão acabas a carregar os outros e não é esse o teu papel. Muito cuidado com isso, ok? Isto é das coisas mais importantes para realmente começares a integrar cada vez mais no teu ser, ok? Muito libertador. Para acabar, vou falar do teu perfil. Tu tens um perfil 6-2. Vou-te falar primeiro do 2, que é o que está no inconsciente. O 2 chama-se o perfil do ermita, que diz que é muito importante tu teres momentos sozinha contigo próprio. Tu precisas muito estar sozinha, ok? É fundamental. E chama-se também The Natural, que diz que tu já nasceste com uma série de dons naturais, mas isso não significa que não tens que os potenciar, que os trabalhar, seja o que for, ok? Seja estudar, seja isto, seja aquilo, porque é, ok, tu já tens o dom, mas quanto mais tu vives corretamente o teu ser, aí sim vais estar a potenciar estes dons. E depois tens o 6, no consciente. E o 6 é um perfil muito especial, ele chama-se Role Model, papel de modelo. Quem nasce com este perfil, Tatiana, nasce para ser um exemplo para os outros, nasce para ser um mestre para os outros. Mas eu vou-te explicar o que é mais frequente acontecer com o perfil 6.
O 6, desde que nasce, é um cisne, mas a maioria das vezes, até aos 30, raramente acha que é cisne, até acha mais que é patinho feio do que cisne. E é muito um processo de tentativa e erro, experimenta, erra, aprende, experimenta, erra, aprende. E está certo, been there, done that. Logo, nunca deve haver martirização, culpabilização, vitimização, nada disso sobre as questões do passado. O passado fez parte da tua aprendizagem, daquilo que tu és, ponto final. Entre os 30 e os 50 é uma fase diferente em que tu já não estás tanto no mundo a experimentar, já estás a ver o mundo mais de cima, estás a observar o que está a acontecer, mais sentada no telhado, entre aspas, e já vais viver mais as experiências certas, ok? E é onde estás a desenvolver o teu enorme potencial, dos 30 aos 50. Então, nesta fase que estás agora, que é dos 40 aos 50, que é a fase de maturidade, é mesmo importante que vivas corretamente o teu ser, porque a verdadeira mestria vem depois dos 50, ok? Mas mesmo agora, se já estiveres a ver cada vez mais o teu ser, já és um exemplo para muita gente. Um perfil 6, Tatiana, nunca chega a saber as pessoas que ajudou ao longo da vida, nem tem que se preocupar com isso. Tu tens é que te focar em viver o teu ser. Sabendo agora que ao viveres o teu ser, estás a ajudar imensa gente simplesmente pelo exemplo, ok? Há pessoas que vais saber logo, há pessoas que vais saber 20 anos depois, há pessoas que não vais saber, não é importante. O foco é tu viveres o teu ser, sabendo que com todo este potencial que tu tens, com este perfil, estás a ajudar naturalmente as pessoas e nem sabes como, ok? Isto é que é importante. Se fizeres tudo isto, aí sim vais estar a viver cada vez mais o teu true self, o teu verdadeiro ser. Vais eliminar fatores na tua vida como stress, ansiedade, bitterness. Vais ter cada vez mais a sensação de que estás aqui realmente para guiar os outros seres, quem te convida, quem deseja a tua guidance. Tens um papel muito impactante nas pessoas e agora sabes que ao fazeres tudo isto vais dar um grande contributo ao todo e isto sim é que é o verdadeiro sucesso do projetor, ok?